Lucas capítulo 13, vamos ler a partir do verso 10. Todos acharam? Amém? Glória. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse então à mulher: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que o Senhor abençoe a leitura e a ministração da sua santa e gloriosa palavra, ok? O tema para esta noite, irmãos, é a presa que foi liberta. A mulher presa que foi liberta. Então, irmãos, a palavra de Deus nos fala aqui que Jesus ensinava na sinagoga. Jesus, como bom judeu, frequentava a sinagoga, mas o detalhe aqui para nós é que ele estava na sinagoga como costume dos judeus no sábado. O sábado era considerado pela lei o dia de descanso, onde ninguém podia fazer nada a não ser cuidar da família e estudar o Velho Testamento. Era um dia em que não se fazia trabalho físico, nenhum tipo de obra, a não ser trabalhar, a não ser servir a Deus. Então, as pessoas frequentavam, já que todos não podiam ter acesso ao templo, e todos frequentavam a sinagoga para aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz algo aqui, que nesse dia e nessa sinagoga, veio ali uma mulher que estava possuída de um espírito de enfermidade. A palavra aqui é muito clara, porque a Bíblia não diz que ela era apenas enferma, mas que aquela enfermidade tinha uma origem maligna, tinha uma origem demoníaca. Nós sabemos, irmãos, que a enfermidade, ela pode ser maligna no sentido de que a origem dela é do diabo, né? E essas enfermidades que têm como origem a ação maligna, normalmente ela é resultado de feitiçaria, resultado de uma ação direta de macumbaria, feitiçaria ou outro tipo de magia para destruir a pessoa. Porém, a enfermidade também é consequência do nosso pecado. Então, ninguém precisa fazer uma feitiçaria para eu ficar enfermo. Eu fico enfermo por causa porque eu fui nascido em pecado. O pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte vem por meio de muitas enfermidades. Então, quando nós ficamos doentes, isso é sinal de que ainda estamos numa natureza pecaminosa. Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus vem, ele vem trazendo vida e vida em abundância. Ele vem trazendo um reino no qual não existe enfermidade. É um reino de milagre, um reino de cura, um reino de perfeição. E a Bíblia diz que essa mulher veio ali e ela estava possuída de enfermidade. E também o texto nos fala que Jesus curou aquela mulher diante de todos. Jesus curou aquela mulher diante de todos.
E aí surgiram duas coisas. Primeira coisa que surgiu quando Jesus curou aquela mulher. A Bíblia diz que ela estava encurvada há 18 anos. Isso significa que ela foi se encurvando aos poucos. Era um tipo de enfermidade que fazia com que ela se curvasse aos poucos. E isso há 18 anos. Significa que ela que ela não era assim, que ela não nasceu assim, mas que ela foi ficando assim. E a palavra é clara, Lucas diz claramente que essa mulher estava endemoniada. Ela estava possuída por um espírito de enfermidade. E quando Jesus curou aquela mulher, a primeira coisa que aconteceu foi a indignação dos religiosos. Porque Jesus fez isso num dia de sábado. E a religiosidade tem protocolos que Deus não respeita. Deus não respeita protocolos de homens. Deus não respeita protocolos, irmãos, criados por religiosidade, por tradição, aleluia. Então nós temos que estar abertos ao mover e ao agir do Espírito Santo. Aqueles homens ficaram indignados, porque Jesus curou aquela mulher, em um dia que para eles não se podia fazer nada, nem curar alguém. Segunda coisa que aconteceu ali, uma discussão, e Jesus levanta ali a questão do sábado. E eles quando viram aquela mulher curada, eles chamam aquela mulher, o chefe da sinagoga, verso 14, diz que estava indignado, porque Jesus curou no sábado, Jesus curava. Ele não curou no sábado como um acidente, o texto diz que ele curava, ele fazia isso de propósito, no sábado, amém? E então eles ficaram indignados e disseram, 6 dias há que se deve trabalhar, mas no 7º não venham para ser curados no sábado. E aí a gente se levanta a questão do sábado. O sábado, a palavra sábado significa descanso. O sábado é antes da lei, porque a Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Isso não foi fruto da ideia de Moisés. Deus colocou o sábado na lei, porque o sábado, meus irmãos, apontava para o verdadeiro descanso que nós temos que ter, e o verdadeiro descanso que nós temos que ter é o descanso, irmãos, da libertação dos nossos pecados. O sábado não é descanso físico. O judeu entendia o sábado como um descanso físico. Ninguém podia varrer a casa, ninguém podia lavar a louça, ninguém podia fazer comida, ninguém podia fazer outra atividade. Ele usa o termo aqui, fazer obra, fazer esforço, fazer trabalho. E Jesus vai exatamente no sábado e liberta uma mulher. Por quê? Porque sábado é dia de descanso espiritual. É dia em que nós saímos da escravidão do diabo, da escravidão desse mundo, da escravidão do pecado, para entrarmos no descanso da salvação, no descanso do perdão. Então Jesus, ele vai falar aqui, olha só, verso 16, por que motivo não se podia livrar deste cativeiro? Quem está em cativeiro está em escravidão. Está trabalhando sem direito algum. Então Jesus fala, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro no dia do descanso? Essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa há 18 anos. Jesus está dizendo que quem não tem Ele como Salvador, está debaixo da tirania de Satanás. Está debaixo da escravidão deste mundo, está debaixo da escravidão do pecado. Irmãos, nós somos salvos do poder do pecado. A Bíblia diz que o pecado não tem poder mais sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A Bíblia diz que quando nós fomos libertos por Cristo, Ele nos libertou verdadeiramente, e aí nós entramos no descanso do Senhor. Por isso Jesus curava no sábado. Por quê? Porque a enfermidade representava a enfermidade do pecado, e a cura representava a libertação, a soltura, o descanso que o Senhor dá.
para aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Aleluia. Por isso Jesus curava no sábado, porque ele queria mostrar àquelas pessoas que o descanso não era físico, mas o descanso era espiritual. Aleluia. Aleluia. Nós, irmãos, quando não temos Jesus, nós estamos debaixo do poder do pecado. O homem sem Cristo, ele está debaixo do poder do pecado. Ou seja, ele não precisa fazer força para pecar. Existe um poder que leva ele para o pecado. Então, quando aceitamos a Cristo, essa escravidão é quebrada. E Jesus disse: se o Filho, somente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre de quê? Livre de quê? Livre por dentro. Livre por dentro, salvo, renascido, regenerado, perdoado, nova criatura. Aleluia. Então essa questão do sábado foi levantado ali. Aleluia. E Jesus resolve essa questão, dizendo por que motivo não se devia livrar num dia que foi preparado para isso, um dia que foi preparado como um tipo, uma sombra, uma profecia, em que o Filho de Deus viria para morrer pelos pecadores e colocar todos os pecadores em liberdade diante de Deus. Cada vez que alguém aceita Jesus, é liberto de Satanás. Cada vez que alguém aceita Jesus, entra no descanso de Deus. Já não precisa fazer mais nada para ser salvo. Jesus fez tudo. Se esta noite tem alguém nos ouvindo aqui, ou aí pela internet, que ainda não entregou Jesus, a sua vida a Jesus, saiba que você ainda é escravo do pecado. Eu sou pecador, vocês são pecadores, nós ainda somos pecadores, mas nós somos pecadores transformados, perdoados. Aleluia. Se você não entregou sua vida a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Porque quando Jesus liberta, verdadeiramente, diz a palavra, com toda certeza, você será livre. Aleluia. Aleluia. Você vai entrar no descanso do Senhor, pelo perdão dos seus pecados. Porque seu nome vai ser escrito no livro da vida. Porque o Espírito Santo vai habitar em você. Amém? Então, Jesus resolve essa questão. A mulher, quarto lugar, aquela mulher estava presa pelo diabo há 18 anos. Imagina, ela tinha uma enfermidade que ela olhava para baixo. O que significa isso? Significa que o diabo vai fazer tudo para você não olhar para Jesus. O diabo vai fazer tudo para você não olhar para o alto. O diabo vai fazer tudo para você não olhar para as coisas de Deus. Quando você olha para a igreja, só vê defeito. Quando a pessoa só consegue enxergar os escândalos, só consegue enxergar os erros de quem erra, mas não consegue enxergar o poder de Jesus para curar, para libertar, para perdoar e para salvar. E era isso que o diabo fazia com aquela mulher. O diabo tirou daquela mulher a visão da vida, a visão das coisas. Mas espiritualmente, é isso que o diabo faz com as pessoas. Impede as pessoas de olhar para Jesus, de olhar para a palavra. Outra coisa, aquela mulher estava presa pelo diabo há 18 anos. Ele a oprimia com dores e sofrimento. O crente tem dor, tem sofrimento. Mas o crente tem uma coisa que lá fora não tem, que se chama conforto do Espírito Santo, força do Espírito Santo, de passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum. O diabo oprimia aquela mulher, para que ela não olhasse para Jesus, para que ela não olhasse para as coisas bonitas da vida, e oprimia com dores e sofrimento. E é isso que o diabo está fazendo nesses dias, oprimindo a humanidade com dores e sofrimento. E a palavra diz que Deus vai permitir. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a terra vai gemer, mais as nações vão gemer,
mais coisas vão aparecer. E outra coisa que diz aqui o texto, verso 11, em quinto lugar, a mulher estava totalmente impotente. Verso 11 diz que ela, de modo algum, ela podia se endireitar. Isso é muito significativo. Gente, quando a pessoa está encurvada, quando a pessoa é escrava do pecado, quando ela é escrava desse mundo, quando ela não consegue olhar para Jesus, quando ela não consegue olhar para o céu, quando a única coisa que ela consegue ver são os defeitos das pessoas, são os erros das pessoas, mas ela não consegue ver que Jesus é que é digno de glória e honra, é o único perfeito, o único santo, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E diz o texto que ela tentava se endireitar, mas ela não conseguia, de modo algum. Escuta, de modo algum. Quando a Bíblia diz que ela, de modo algum, ela podia se endireitar, isso quer dizer, de maneira, ela usou muitas maneiras, muitos modos, muitas tentativas de tentar se reerguer, mas não conseguia. E não é isso que acontece com a gente tenta se levantar, mas não consegue. A gente tenta alcançar a Deus pelos nossos esforços, mas nós não conseguimos. E então tentamos com religiosidade, tentamos com oração, tentamos com algumas coisas, tentamos com boas obras, tentamos ser pessoas boazinhas, tentamos fazer tudo certo, porque nós queremos ir para o céu, porque nós queremos alcançar a Deus, mas nada disso é suficiente. Quem sabe nós estamos falando com alguém que tenta, de todas as formas, ser bom, ser caridoso, ser religioso. Não consegue. Nenhum de nós consegue se levantar, se não for pelo poder de Deus, se não for pela graça, se não for pelo Espírito Santo. Não, meus irmãos, há pessoas que tentam se erguer, e agora no final do ano, as pessoas começam, não, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou para a igreja, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, aí faz um mês, dois, no terceiro não está fazendo mais, porque nós não conseguimos. Se fosse possível para nós conseguirmos por nós mesmos a nossa salvação, Jesus não precisava ter morrido na cruz por nós. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira todo aquele que nele crê receberá vida eterna. A mulher estava totalmente impotente, não podia fazer nada. Escuta, você não pode fazer nada para ser salvo. Você e eu não podemos fazer nada para alcançarmos a Deus e a salvação. Ela não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, dinheiro que ela tinha não podia fazer nada, a história dela não valia, não tinha valor nenhum para a sua salvação. Quarto, quinto, sexto lugar, no quarto lugar, nem sei mais em que lugar eu estou em algum lugar, amém? Aquela mulher procurou ajuda e foi ao lugar certo. A Bíblia diz, e veio ali uma mulher, olha, era um lugar de homens, mas ela entrou ali, encurvada. Se entrasse alguém aqui totalmente encurvado, será que chamaria a nossa atenção?
Se entrasse alguém aí, se alguém entrasse na igreja totalmente encurvado com a cabeça, eu já vi pessoas assim na rua, já pessoas que vão se encurvando, deve ter alguma, na ciência, na medicina, deve ter um nome para isso, não sou médico, não sei, mas imagine se entra uma pessoa assim, vai chamar a atenção de todos, porém ninguém viu aquela mulher. Sabe por quê? Porque a nossa religiosidade nos cega, a nossa religiosidade põe vendas nos nossos olhos, e aquela mulher entrou ali, e ela procurou ajuda, e ela foi ao lugar certo, e quando eu digo que ela procurou ajuda, e ela foi ao lugar certo, significa duas coisas. Primeiro, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a fé, ela não se vitimizou, ela não ficou em casa, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém resolve meu problema, ninguém, sabe, deixa eu falar algo com vocês, vai ter coisa na nossa vida que é a gente mesmo que vai ter que fazer. Se você ficar esperando por outro, fazer alguma coisa, irmão, o tempo vai passar, e a coisa só vai piorar. Chega uma hora na nossa vida que quem tem que fazer é a gente. A Bíblia diz 18 anos, mas chegou o momento que ela se levantou e foi para aquele lugar. Ela não perdeu a sua fé em Deus, ela não perdeu o seu contato, ela não perdeu o seu ânimo, ela não permitiu que aquele problema tirasse ela da igreja, da comunhão, do fogo, do contato. Deixa eu falar algo para vocês, deixa eu falar algo para os irmãos. Jesus disse que quando ele voltasse, a fé estaria minimizada. Jesus falou que quando ele voltasse, porventura, ele acharia fé na terra. O que vem pela frente, meus irmãos, é um espírito de incredulidade. O diabo está preparando o mundo, o cenário para a incredulidade. Mas a incredulidade, as pessoas não vão crer no diabo, não vão crer em Deus, não vão crer em nada que for religioso, nada que for espiritual. O materialismo vai tomar conta das mentes e dos corações. É isso que a palavra de Deus diz. Aquela mulher não perdeu a fé. Ela perdeu a saúde, ela perdeu a alegria, ela perdeu o poder ver, o poder entrar em qualquer lugar. Ela tinha dor e sofrimento, mas ela não perdeu a fé. E quero falar para vocês, não importa o que venha pela frente, nós não podemos perder a fé. Não podemos esfriar. Jesus disse, e quando Jesus falou que o amor esfriaria, escuta isso, quando Jesus falou que o amor esfriaria, ele não estava falando com o mundo, ele estava falando com os discípulos, ele estava falando com a igreja. Jesus está dizendo que quando estiver para ele voltar, a própria igreja não vai ter mais amor. Vai cada um pensar no seu pirão primeiro. E nós já estamos vendo isso, gente. Isso não está longe de nós, não, está pertinho de nós. Nós já estamos vendo gente que não crê mais, não crê na palavra, não crê no batismo no Espírito Santo, não crê em milagre, não crê em Jesus, não crê em Deus, fica questionando se Deus existisse, por que ele está permitindo isso, por que ele está permitindo aquilo, por que ele está permitindo aquilo outro, por que ele não faz isso, por que ele não faz aquilo. O amor, gente, vai esfriar, e é dentro da igreja, por isso a Bíblia nos exorta, que nós temos que voltar ao primeiro amor, manter o amor. Então, meus irmãos, ela não perdeu a fé, e outra coisa, ela entendeu o tempo de Deus, porque quando a Bíblia diz 18 anos, está falando de tempo, Isso não significa que ela creu de um dia para o outro. Há 18 anos, ela estava aguardando o momento da sua cura, do seu milagre. A palavra diz 12 anos para outro está 38 anos. Gente,
Por que tem essas datas e esse tempo na Bíblia? Porque nós temos que entender o tempo que Deus vai agir na nossa vida. E eu quero declarar isso pela fé. Chegou o nosso tempo, chegou o teu tempo, irmão, chegou a tua hora, irmão, chegou o momento, querido, de Jesus entrar na tua vida, colocar o diabo para correr, te levantar, te erguer, te salvar, te restaurar, abrir as portas do céu para a tua vida. Chegou o tempo de Deus para a nossa vida é hoje, é já, é agora. Talvez não seja o tempo da minha prosperidade, mas é o tempo da minha salvação. Talvez não seja o tempo da minha cura, mas é o tempo da minha salvação. Talvez não seja o tempo, querido, para eu ocupar um emprego, uma vaga de um emprego de nível alto, mas o tempo da salvação é hoje, é agora, é já, é nesse momento que o Senhor quer trazer o sábado para a tua vida. E no sábado não tem escravidão, não tem trabalho forçado. No sábado você é livre, no sábado de Deus você é livre, você tem descanso, você tem perdão, você tem cura, você tem milagre, seu nome é escrito no livro da vida. Outra coisa, a mulher foi vista por Jesus. Eu fico imaginando, né, ela entrando, ninguém viu aquela mulher, mas Jesus a viu. Você sabe, se fosse um de nós, diria assim: ninguém falou comigo na igreja. Ninguém falou comigo na igreja. Outro dia eu recebi uma reclamação que uma pessoa entrou e saiu daqui e ninguém falou com ela. Assim, eu fui lá várias vezes, mas ninguém falou comigo. Não precisa. Está errado, temos que falar. Temos que abraçar, falar, notar quem é diferente na igreja, notar quem está visitando, notar quem é a primeira vez, e falar e dizer seja bem-vindo, e pelo menos mostrar canjica, dar um sorriso. Porque crente não pode ser antipático, crente tem que ser simpático. Mas se ninguém falar, Jesus está falando. Se ninguém me abraçar, Jesus está abraçando. Se ninguém me tocar, Jesus está tocando. Aleluia! Aquela mulher estava ali, ninguém olhou para ela, mas Jesus olhou. E quando eles se indignaram, Jesus falou assim: o que é mais importante para vocês, ela ou o jumento? Porque para muita gente é mais importante o jumento do que uma pessoa perdida. Jesus está falando: olha, vocês no dia de sábado, vocês não desprendem o boi para dar água? Vocês não soltam o jumento? Vocês não desprendem o boi e o boi e o jumento para levá-lo a beber? Por que não se podia libertar essa filha de Abraão num dia de sábado? Jesus dizendo: vocês dão mais importância ao que não tem importância do que a vida de uma pessoa que precisa ser liberta, curada. Porque o boi e o jumento representavam interesses pessoais, seus interesses pessoais. Às vezes nós estamos mais preocupados com os nossos interesses pessoais, com aquele que está sofrendo do nosso lado. E nós estamos preocupados mais com os nossos títulos, nossa posição, nossos problemas, do que com o próximo. Jesus está dizendo: vocês amam mais o boi e o jumento do que o próximo que está sofrendo, precisa de salvação, de cura, de milagre. E vocês estão usando o preceito da lei como argumento para não amar, para não ministrar, para não cuidar. Quantos de nós, quando falamos assim: irmão, nós temos uma não posso porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, porque eu tenho alguém para cuidar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Irmão, estou precisando de alguém para tomar conta de alguma coisa na igreja, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo. Jesus está dizendo: gente,
Gente, vocês não fazem isso com o boi e com o jumento, vocês não gastam tempo com seus interesses pessoais. O interesse de Deus são as vidas, o interesse de Deus são os pecadores, o interesse de Deus são aqueles que estão sofrendo na mão de Satanás. E Jesus fala claramente: eu tinha que libertar essa mulher de Satanás, porque eu vim cumprir o sábado é para isso, é para libertar pessoas da opressão de Satanás. Ô Jesus, estou terminando. Glória a Deus. Outra coisa, aquela mulher foi chamada. Jesus a chamou. Sabe por quê? Você sabe por que Jesus a chamou? E Jesus sempre chama? Porque Jesus não faz nada se você não quiser. Mas que isso, pastor? Ele não é todo poderoso? Ele não pode tudo? Ele pode tudo, porém ele respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Jesus chamou, teve gente que ele chegou e disse: queres ser curado? É a mesma coisa você perguntar para uma criança: quer pirulito? Né? Por que Jesus faz essas perguntas de vez em quando? Queres ser curado? Vem cá, eu estou te chamando. Por quê? Porque se aquela mulher não fosse, não aceitasse, não quisesse, também o Senhor não ia fazer nada. Ela ia continuar encurvada. O mesmo é para você, o mesmo é para você, o mesmo é para mim, o mesmo é para você. Deus está chamando a todos para uma vida de vitória. Deus está chamando a todos para uma vida de santidade. Deus está chamando a todos para a vida de caráter, honestidade. Deus está chamando a todos para a comunhão com Ele. Deus está chamando a todos. Nem todos querem, nem todos ouvem, nem todos aceitam. Se você não aceitar o plano de Deus, você vai continuar do mesmo jeito. Não é Deus que lança você no inferno, é você que não quer ir para o céu. Não é Deus que vai botar você no inferno, é você que não quer mudar de rumo, não quer ir para o céu. Somos nós que rejeitamos, somos nós que não queremos. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Jesus quer salvar a todos, e não quer que ninguém pereça, aleluia, não quer que ninguém pereça, mas a gente prefere não ouvir, a gente prefere não tapar os ouvidos, a gente prefere não escutar, a gente prefere arrumar desculpa, a gente prefere cuidar do boi e da jumenta, cuidar do prazer, cuidar dos interesses, cuidar dos negócios, dar outras prioridades. Aqueles homens da sinagoga, eles davam prioridade mais ao boi e ao jumento do que uma mulher encurvada que precisava de cura. Sabe, a escala de valor do Senhor é totalmente diferente da nossa. Aquela mulher ouviu, aceitou a mensagem, porque a Bíblia diz, o texto diz que Jesus ensinava na sinagoga, e olha, eu creio que aquela mulher, enquanto Jesus ensinava, ela estava recebendo a palavra, e quando ela recebia a palavra, a fé estava nascendo no coração dela. Ela aceitou a palavra, e ela aceitou as mãos de Jesus. Aleluia. Diz a palavra que o Senhor colocou as mãos sobre ela. Diz a palavra que o Senhor colocou as mãos sobre ela. Ela podia ter dito: Senhor, não creio em nada disso. Dito não, ela podia ter pensado: creio em nada disso. Deus não me ama. Se Ele me amasse, eu não estava com essa doença há 18 anos. Mas ela ouviu Jesus. E quando Jesus chamou, ela foi. E quando Jesus impôs as mãos sobre ela, ela se colocou debaixo das mãos do Senhor. E quando alguém se coloca debaixo da mão do Senhor, os céus vencem, os céus glorificam o Pai, os demônios obedecem, as portas são abertas, os milagres acontecem quando nós nos colocamos debaixo da mão do Senhor. Esta noite vamos colocar nossa família, nossos filhos, nossa vida, nossa enfermidade, nosso problema debaixo das mãos do Senhor. A Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Ela era uma filha de Abraão. Olha que coisa, Jesus disse: qual é o motivo? Qual é o motivo de não se libertar
essa mulher das garras de Abraão, ele chama aquela mulher de filha de Abraão, gente. Filha de Abraão significa filha da promessa, filha da salvação. Ela era uma filha da promessa que o diabo estava enganando, estava oprimindo. Querido crente em Jesus, você é filho de Abraão. Querido irmão em Jesus, nós somos filhos de Abraão. Nós não temos que nos encurvar às mentiras de Satanás, ao opróbrio do diabo, as condições do maligno. Ela era filha do diabo, mas estava presa. Sabe que tem muito crente assim? Preso à mentira, preso à prepotência, preso ao passado, preso à culpa, preso ao pensamento do mundo. Jesus a libertou e deu descanso a ela. Quem é filho de Deus tem a bênção, tem a herança, tem lugar à mesa, aleluia, tem lugar à mesa. Oh, diga: eu tenho mais valor. Diga: eu tenho mais valor do que qualquer coisa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que algumas coisas aconteceram. Primeiro, e com isso eu termino na hora. Primeiro, quando Jesus colocou a mão sobre ela, ela fez assim, ó. E olha o que diz o texto diz que ela dava glória a Deus. Ela dava glória a Deus. É para isso que Jesus opera na nossa vida, para que o Pai seja exaltado, para que o Pai seja glorificado. Outra coisa que aconteceu, os adversários foram envergonhados. A Bíblia diz, verso 17, tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Olha, eu tenho uma palavra para você, escuta, olha para mim. Satanás vai ser envergonhado na sua vida. Satanás está falando: eu vou pegar o filho dele, eu vou pegar a filha dela, vou botar uma mulher no caminho dele, eu vou destruir as finanças dele, eu vou fechar a porta, eu vou difamar ele, eu vou destruir a reputação dele. Oh, irmão, escuta, eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, e tomo posse para minha. Os demônios serão envergonhados, Satanás será envergonhado, o adversário será envergonhado, porque ainda que você morra, você não vai negar a fé. E em último lugar, diz a palavra, que todos se alegraram. Diga: eu vou me alegrar no Senhor. Estamos passando um tempo de angústia, tristeza, e isso é só o começo, gente. Começo. Porém o Senhor diz aqui, Lucas, ele vai dizer que todos se alegraram. Os adversários ficaram confundidos, envergonhados, mas o povo se alegrava. Oh, irmão, não se entregue à tristeza, não se entregue ao abatimento, não se entregue, não se entregue, não se entregue, não se entregue. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Você é filho de Abraão. Você já está no sábado espiritual. Não é o sábado do nosso calendário, não. Também não é o sábado judaico. É o sábado do céu. É o descanso de Deus para a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você em casa, ore conosco. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós não podemos tocar uns dos outros, não podemos impor as mãos, não podemos ungir com óleo, não podemos, mas a tua mão pode, tua mão ensanguentada, Jesus, tua mão de poder. Senhor, há pessoas nesta noite que não estão encurvados fisicamente, não estão encurvadas fisicamente, mas estão encurvadas por dentro, estão encurvadas nos seus sentimentos, na sua fé, estão encurvadas, essas pessoas estão encurvadas de tamanho o problema que tem, por um pecado, por uma brecha, por algo torto, por um câncer, por uma enfermidade. E como diz Lucas aqui, Senhor,
espírito de enfermidade, maligno, macumbaria, feitiçaria, ação de Satanás. Senhor, Jesus morreu na cruz e levou as nossas enfermidades, a do pecado e aquelas que são consequências do pecado. Senhor, nesta noite nós ouvimos a palavra e a fé nasceu no nosso coração, e pela fé nós ordenamos a enfermidade vai embora, porque somos filhos de Abraão, porque o Senhor nos colocou no descanso eterno, no sábado da alma, no sábado da salvação. Em nome de Jesus, Satanás, bata em retirada. Nós te ordenamos agora, espírito da mentira, espírito do engano, espírito da escravidão, Senhor, da doença, seja de que origem for, todo tipo de enfermidade, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, queima e seca pela raiz, Deus. Deus, assim como Jesus agiu na vida da mulher encurvada, age na nossa vida agora. Coloca de pé, coloca de pé o que o diabo está encurvando, Deus, o que está tirando a nossa alegria, o que está tirando a paz, o que está tirando o desejo de viver, o que está impedindo o teu povo de estar na tua obra. Deus, a começar por mim, a começar por nós que estamos aqui, quebranta os corações, opera maravilhas, enxuga as lágrimas, não deixa perdermos a fé, não deixa esfriarmos na fé, não deixa esquecermos o caminho, o lugar aonde nós temos que estar, não deixa perdermos o tempo, Senhor, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. A Bíblia fala em Hebreus, hoje, o tempo de Deus para nós é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, se tem alguém entregando a vida a Jesus, você que quer entregar a sua vida a Jesus, faz aí uma atitude, levante a sua mão. Você que está em casa, fale com alguém que você quer entregar sua vida a Jesus. Se você não tem ninguém, mande um recado agora pelo Facebook, pelo YouTube, diga eu quero entregar, dá o seu nome. Você pode nem ficar aqui na igreja, mas para o céu você vai. Em nome de Jesus, Satanás, tira a tua mão. Tira a tua mão dos jovens, tira a tua mão dos casais, tira a tua mão dos enfermos, tira a tua mão das finanças, tira a tua mão do trabalho, tira a tua mão, Satanás. Amarra ele agora, Jesus. Amarra espírito da morte, da loucura, da dor. Queima, sai daí, sai daí. Sai daí, espírito da prostituição, sai daí da pornografia, sai daí, espírito que bota a pessoa emocionalmente destruída. Vai saindo, Satanás. Libera as finanças desse homem, solta a empresa, solta o trabalho, solta o filho, solta a filha, solta agora, seja curado. Seja livre, seja livre, seja livre pela fé, seja livre pela fé, seja livre pela fé. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Aceite o convite para ser curado, aceite o chamado para ser liberto, aceite o chamado para ser amado por Jesus. Olha essa pessoa que está na cama, Jesus, não consegue se levantar, está prostrada. Sai dessa cama, levanta agora, levanta agora, esse abatimento, essa angústia, essa dor na alma, essa enfermidade, sai em nome de Jesus. Traz o bálsamo, traz a alegria. Glorifica teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Envergonha os adversários.
envergonha os demônios, mas glorifica teu nome. Glorifica teu nome, glorifica teu nome, Senhor, glorifica teu nome, Senhor, glorifica curando, libertando, restaurando. Levante a tua mão, Pai, põe unção nas mãos dos meus irmãos, põe a mão sobre a tua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, a tua palavra é a verdade para a minha vida, e nesta hora, eu tomo posse, pela fé, da tua palavra, do milagre, da cura, da libertação, e eu ordeno, toda obra de enfermidade, espírito de enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, toda obra do diabo, toda macumbaria, toda feitiçaria, toda ação de demônios no meu corpo, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, eu ordeno em nome de Jesus, sai, diabo, e sai, porque você não tem parte comigo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga eu estou saindo com o meu milagre, com a minha bênção. Você que está em casa, receba a cura, receba a salvação, receba a libertação, receba a paz que excede a todo entendimento. Nós amamos vocês. Domingo que vem estaremos juntos às 10:30 da manhã. Os irmãos, nós não podemos orar por vocês, mas sabe que a mão do Senhor é preciosa. Nós não temos que esperar a mão de homem, porque a mão do Senhor já está sobre a nossa vida. Deus abençoe, que os irmãos cheguem em casa na paz do Senhor, que o restante de semana seja abençoado. Se levante, se erga, porque você está debaixo da mão do Senhor. Deus te abençoe, até domingo, nós amamos vocês. Vão na paz do Senhor. Tem um cafezinho aqui, tem um pãozinho de queijo gostoso. Deus abençoe a sua vida.